Em 2014, ao final do mangá de Jaco, o Patrulheiro Galáctico, foi lançado um capítulo extra de Dragon Ball, intitulado Dragon Ball Minus, que recontava a história do Bardock antes do Freeza grelhar o planeta Vegeta. Antes desse capítulo, a única aparição de Bardock tinha sido em um único painel na saga Freeza no mangá. Na verdade, nem foi o Toriyama quem criou o personagem em si. Ele foi criado para o especial de TV que todo mundo conhece e o Toriyama apenas fez algumas modificações. Mas o Akira gostou tanto do especial que decidiu colocar o personagem diretamente em seu mangá. E acabou que o personagem se tornou muito popular. Talvez até um dos personagens mais conhecidos da franquia. Mas a sua nova versão em Dragon Ball Minus gerou e ainda gera discussões acaloradas entre os fãs, com muitos dos argumentos usados para desmerecer a nova versão não fazendo sentido nenhum. Opa, fala aí! Aqui é o Mr. Guest e nesse vídeo vamos falar sobre um personagem que muita gente gosta de uma certa versão dele e odeiam com todas as suas forças a nova revisão do personagem. Mas será que esse julgamento realmente é justo? Talvez os fãs só estejam cegos pela nostalgia. Então deixa o seu like e se inscreve para apoiar o canal. Finalmente chegamos a 1000 inscritos e com seu apoio vou continuar alcançando mais e mais pessoas aqui no YouTube. Já comenta qual Bardock você prefere e depois, se você mudar de opinião, me fala aí também. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de Dragon Ball e que vão gostar desse canal aqui. Valeu! O primeiro fato que eu quero discutir é a obsessão que os fãs de Dragon Ball têm com o cânone da obra. Eles colocam o status de ser cânone em um pedestal como se fosse algo que indique que essa parte da franquia é boa e o resto é uma merda. Mas os dois pontos não têm correlação nenhuma. Não é só porque algo é cânone ou foi escrito pelo Toriyama que automaticamente é bom, ou se algo é um spin-off ou foi escrito por outra pessoa que automaticamente é ruim. Afinal, dando um exemplo para os dois lados, o Toriyama teve a ideia de trazer o Freeza de volta para um filme canônico só para matar ele ali de novo. E o Freeza ter um papel legal no futuro de Dragon Ball Super não justifica essa cagada. Assim como o Super Dragon Ball Heroes, que todo mundo odeia com todas as suas forças, por algum motivo tem o Hearts, que é um antagonista extremamente interessante e que até merece um vídeo próprio. E falando em vídeo, tem outros vídeos sobre Dragon Ball aqui no canal, então vou deixar a playlist aqui no card na descrição. Quando terminar isso aqui, dá uma olhada lá. Agora voltando pro assunto, ser cânone não é métrica de qualidade. E na verdade, a única parte canônica do especial original do Bardock era que ele tentou lutar com o Freeza antes do planeta explodir. O restante do especial nunca foi citado no mangá. Enquanto isso, com Minus, nós temos praticamente todos os acontecimentos sendo referenciados em Dragon Ball Super. Mas isso não quer dizer que a partir de agora nós temos que tratar o especial como lixo. Pouco importa o que é ou deixa de ser canônico. O que importa mesmo é ser bom e o especial é legal. Eu quero ver mais spin-offs de qualidade vindo da franquia. E a franquia em geral tem potencial para isso. Mas os fãs precisam largar o osso chamado canônico para isso acontecer. Porque nessa altura do campeonato isso nem importa mais. Onde estamos na cronologia já entrou em choque com a cronologia estabelecida para o final do Z. Agora que tiramos esse ponto do caminho, vamos falar do que realmente importa. O Bardock apresentado em Minus e continuado no Super é melhor que o do especial do Z. O argumento mais usado para defender o do Z e jogar o do Super no lixo é que o do Z era só um Saiyajin comum e o do Super fez o Goku especial entre a sua raça e uma cópia do Superman. Primeiro que a origem do Goku sempre foi inspirada no Superman, isso não é segredo pra ninguém, e o Bardock do Z não era um Saiyajin comum. Na verdade, eu diria que ele é um problema narrativo maior para a narrativa do Goku ser um Saiyajin fraco que ficou forte com esforço do que o do Super. No especial, os Saiyajins eram descritos como uma raça de guerreiros que não tinham conceito nenhum de família ou relações que só se importavam em lutar. E eu falo que eram descritos assim no especial porque no mangá original mesmo não tem muitas informações sobre os Saiyajins. Então a visão que o público tem dessa raça vem de outras fontes. Mas mesmo assim o Bardock não se encaixa nesse padrão Saiyajin. Ele se importava e muito com seus companheiros, como vemos com ele indo se vingar após a morte deles, usando até mesmo uma bandana com o sangue de seus companheiros para simbolizar sua raiva. Se os Saiyajins eram tão individualistas assim, então ele também não deveria se importar com a destruição da sua raça. Ele deveria só ter fugido, já que ele conseguia ver o futuro, que aliás é um recurso de roteiro muito idiota. E só reforça que o Bardock não era um Saiyajin comum, ele era especial.
E por ver o futuro, ele vê que seu filho vai enfrentar Frieza e sente-se orgulhoso e esperançoso. O mesmo filho que horas atrás ele desprezou por ser fraco. E esse é outro ponto. O Bardock é dito ser um guerreiro de classe baixa, mas ele ficou muito forte com o tempo. Forte o suficiente para se aguentar contra o exército do Frieza. Mas mesmo assim ele despreza o filho que acabou de nascer fraco, mesmo ele também tendo nascido fraco. Esse detalhe também indica que os Saiyajins, uma raça supostamente baseada em força e poder, não é uma meritocracia, já que o status é definido no nascimento. Mesmo que eles possam ficar mais fortes e mesmo que eles fossem uma raça guerreira supostamente apática a esse tipo de estrutura social. Mas a partir disso, acho que podemos chegar à conclusão de que o Bardock não era um Saiyajin comum em nenhum aspecto, ao contrário do que a narrativa do especial quer te contar. E o último ponto sobre essa versão dele é que falam que ele é melhor porque ele não é bonzinho e o do Minus ou do Super é. E por essa mentira que nós começamos a falar porque a nova versão do Bardock é muito melhor. Ele não é bonzinho, nunca foi. Algumas partes do mangá não foram adaptadas no filme do Broly, e uma delas é o início do capítulo que mostra o Bardock fazendo um genocídio em outro planeta, provavelmente por ordens de Frieza. E depois ele retorna para casa como se nada tivesse acontecido, só mais um dia normal no emprego. E essa é uma forma muito melhor de mostrar que o personagem não é bom do que simplesmente fizeram lá no Z. E essa não é a única ocasião em que isso ocorre. No arco do Granola, nós vemos um flashback com o Bardock ajudando no ataque do planeta cereal. Na verdade, ao que tudo indica, ele estava liderando um esquadrão de Saiyajins. E aqui um dos pontos mais criticados. Ele salva Granola e sua mãe da morte. Mas ele não faz isso porque seu coração é o de um justiceiro em meio a uma sociedade corrupta e maléfica. Não, ele faz isso porque os dois lembram ele de sua esposa e seus filhos. E ele faz isso após massacrar o restante do povo. Se ele tivesse salvado os dois puramente por boas intenções, isso seria hipocrisia de sua parte, pois suas ações indicavam o oposto apenas alguns instantes atrás. E a relação do Bardock com a Gine também é muito criticada. Afinal, Saiyajins deveriam ser solitários e não ter relações familiares ou românticas. Mas essa noção surgiu a partir do especial, como eu falei antes, e ela nunca teve nenhuma fundação, já que o Rei Vegeta sempre foi retratado como gostando muito do seu filho. O Nappa também se importava com Vegeta e por aí vai. Os Saiyajins tinham sim suas relações interpessoais, e no próprio Minus é dito que o Bardock começou a mudar depois de conhecer a Gine. Então nós temos uma fatia da história onde o desenvolvimento do personagem já está ocorrendo de algum tempo. Por que ele não pode se importar com seus filhos? Ele querer salvar o Goku torna o Goku especial de alguma forma? Não faz sentido pra mim. E o Bardock diz que o Goku seria enviado para outro planeta de toda forma, já que ele nasceu como um guerreiro de classe baixa. Os pais só adiantaram o processo para ele não morrer junto com todo mundo. E as crianças serem enviadas já mais crescidinhas faz mais sentido, afinal elas deveriam saber de suas missões quando chegam nesses planetas, como é dito por Raditz. Também a forma como Bardock descobre sobre os planos de Frieza é muito mais interessante do que um poder de ver o futuro tirado do Toba. No planeta cereal, após salvar Granola e se complicar por isso, ele acaba lutando com Gás e ele abre o bocão e diz coisas que não deveriam ser reveladas ao Saiyajin, fazendo Bardock começar a criar suspeitas. E então, quando Frieza sai por aí perguntando sobre lendas e contos de fadas, o Bardock consegue a confirmação de que o Frieza tem medo da raça. E provavelmente não vai dar bom isso aqui. E muita gente critica que o esquadrão original do Bardock foi cortado, mas o mangá do Minus não vai até essa parte da história, e no filme do Broly há um corte para o confronto final, onde podemos ver claramente que o Bardock lutou contra o exército assim como no especial. Só não foi mostrado. E os amigos do Bardock na verdade estão no filme, olha eles aí. Eles só não tiveram destaque e o filme não era exatamente sobre o Bardock, né? Sobre a parada do desejo que o Bardock pediu para ser feito em cereal, ele nem sabia que o Monaito ia fazer um desejo, e ele nem sabia sobre as esferas do dragão. E sinceramente foi só desnecessário, não precisava. Foi somente um pai querendo que seus filhos cresçam e sejam bem-sucedidos. Mas isso nem afeta em nada a história, na verdade dá até pra fazer um vídeo inteiro provando que o desejo do Bardock não tem consequência nenhuma apesar do hate que isso sofreu. Se você quer esse vídeo aqui no canal, comenta aí. O último ponto é o do Goku relembrando seus pais. E eu não consigo entender como isso é um problema ou como isso afeta a narrativa da obra em geral.
O Goku não tem ligação nenhuma com seus pais, e ele se lembrar deles não muda quem ele é ou onde ele chegou. Ele continua sendo a mesma pessoa, só que agora ele sabe sobre seu passado, o que não afeta em nada os temas discutidos ao longo da obra. Com todos esses pontos, acho que podemos concluir que os Saiyajin atuais são mais interessantes do que os antigos. E não só o Bardock, toda a raça. Podemos ver no filme do Broly que os Saiyajins são uma raça bem desenvolvida, com tecnologias próprias, mesmo que elas tenham sido roubadas de outras raças. Mas existem outras funções além dos guerreiros, o que faz mais sentido do que todo mundo ser só brigão. Existem mecânicos, pilotos e pessoas encarregadas da subsistência, como a própria mãe do Goku, que estava em uma espécie de setor alimentício. Há divisões hierárquicas, mas ao contrário do apresentado no especial original, aqui há uma certa meritocracia, já que o Broly foi colocado na mesma sala de incubadoras de Vegeta, porque ele nasceu muito forte e com tremendo potencial. E os Saiyajins não serem somente batatas que lutam geram personagens muito mais interessantes, como o Rei Vegeta mandando o Broly pra longe por inveja e o próprio Bardock se desenvolvendo após conhecer a Dini. Os Saiyajins não são mais uma raça homogênea e desinteressante, eles são únicos e isso é bom. Muita gente vai discordar de mim, eu tenho certeza disso, mas eu gostaria muito de uma série curta spin-off sobre os Saiyajins. Mais especificamente sobre o Bardock, e quem sabe com o sucesso de Daima, nós não começamos a receber mais obras paralelas da franquia. Enfim, se você assistiu até aqui, acho que eu mereço mesmo seu like, inscrição e comentário, né? Pra você apoiar o canal não precisa de muito. É sério, se você mandar pra uma pessoa só, já vai estar me dando a maior força e me incentivando a conquistar o meu sonho aqui no YouTube. Valeu!